Medo de que a própria escuridão, de alguma forma, me cercaria e me engoliria. Como se a escuridão não fosse nada mais do que a falta de luz. Eu costumava ter medo do amanhã. Medo de que quem eu era iria continuamente ditar quem eu sou e quem eu seria. Poderia ser uma pessoa que eu não gostasse nem um pouco. Como se não existisse algo chamado efeito de novo. Eu costumava ter medo de opiniões. Medo de que, se as palavras não quebrassem os meus ossos, elas certamente acabariam com os meus sonhos. Como se eu começasse a fazer algo para a aprovação de muitos e não para a glória de um. Eu costumava ter medo de falhar, medo da perda, medo de cair, medo de ser errado, parecer completamente estúpido, porque quem sou eu para pensar que um dia eu realmente possa fazer a diferença? Como se contratempos não fosse nada mais do que pedras no caminho que nos levam ao sucesso. Eu costumava. Porque aí eu fiz uma pequena pesquisa. E com isso eu quero dizer que eu pesquisei várias e várias vezes, e no meio de tanta pesquisa, sempre surgia a mesma pergunta: qual o espaço que o medo possui? Quando eu leio a Bíblia, eu leio sobre pessoas e personagens, todos que viveram uma situação sem esperança. Na verdade, eu não consegui encontrar uma pessoa sequer que tenha andado em fé com Deus, sem primeiro ter enfrentado uma situação sem esperança. A muralha de Jericó era uma força impenetrável para qualquer exército que tentasse tomar a cidade. O exército de ataque precisaria passar por um caminho de água navegando 27 pés de largura, 9 pés de profundidade que se alinhavam nas bordas da cidade. Depois vinha a muralha em si, que tinha 17 pés de altura, 9 pés de espessura, de uma massa inteiramente despedaçada. Se o exército de ataque conseguisse chegar a essa distância, sem ter sido acertados por arqueiros, tudo o que faltava era enfrentar o bem treinado exército cananeu que estava lá dentro esperando por eles. Essa era a dura realidade de um jovem líder chamado Josué e seu exército israelita desorganizado. Adão e Eva arruinaram o paraíso por terem convidado o pecado e a morte dentro de um mundo perfeito. Um caso sem esperança. José foi traído por seus irmãos por orgulho e colocado em uma prisão. Um caso sem esperança. Moisés ficou de frente para o Mar Vermelho com o exército mais poderoso do mundo atrás dele. Um caso sem esperança. Gideão eram 300 contra 3.000. Davi ficou de pé em um vale, encarando um gigante sedento para cima. Esther era uma mulher tentando ganhar uma única palavra contra um rei orgulhoso. O colega de quarto de Daniel era um leão, e seus amigos foram jogados em uma fornalha. Jonas era péssimo em seu trabalho e foi engolido por um grande peixe. Pedro era um covarde. Paulo ficou em uma prisão. Os 5.000 não tinham comida. Lázaro foi morto. Timóteo era muito novo. Abraão era muito velho. O filho mais novo era muito estúpido. E as muralhas de Jericó eram muito fortes. Jesus Cristo foi humilhado, pendurado em uma cruz, enterrado em uma tumba, enterrando com ele todos os sonhos de uma revolução que seria esperança para milhares de anos. Então todo mundo estava pronto para fechar no livro dessas histórias. O final, fim de jogo. Mas quando lemos as Escrituras, nós aprendemos algo. É que nunca podemos colocar um ponto onde Deus coloca uma vírgula. Porque quando todas as outras opções tiverem sido esgotadas, quando circunstâncias não poderiam parecer piores, quando todas as outras coisas falharem, se prepare, porque é exatamente aí que Deus aparece. Porque José se tornou o segundo em comando. O Mar Vermelho se abriu. Gideão ganhou se levantando uma única arma. A cabeça de Golias ficou em um prato. Esther falou e o rei ouviu. Daniel matou o leão. A fornalha não queimou. Toda Nínive se arrependeu. Pedro se tornou a pedra. Paulo se regozijou. 12 cestas cheias de comida ficaram para trás. Lázaro só estava brincando. Timóteo construiu uma igreja. Abraão, uma família. O filho mais novo voltou para casa para uma festa. As muralhas de Jericó caíram e Jesus Cristo ressuscitou. Amém. Vencendo o pecado e a morte. E a criação que há tantos anos atrás havia sido criada estava agora na história para sempre. Qual é o espaço que o medo possui quando você dá um passo para fora da escuridão e passa pela luz? Quando você deixa o passado ser passado e o futuro não ter limites. Eu lhe pergunto uma última vez:
Senhor é o espaço que o medo possui. Quando na palavra dele ele fala 365 vezes, dependendo da tradução, não temas. Como se não precisasse escutar isso a cada dia, e como se essa fosse a quantidade de vezes que eu precisasse escutar para que eu finalmente acreditasse. Com Deus, que parece uma situação sem esperança, não é só possível, é favorável. Porque só Deus transforma uma bagunça em uma mensagem. Só Deus transforma um julgamento em triunfo, um teste em testemunho, a vítima em um vitorioso. O poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, deixe-nos regozijarmos em nosso julgamento e esperar inabalavelmente pela fé que professamos, porque Ele quem prometeu é fiel, foi fiel, será sempre fiel. Não importa as coisas pela situação. Glória a Deus.